Bom dia, Jacareí. Hoje é segunda-feira. Você acompanha a partir de agora as notícias da nossa cidade. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o Atende Bem da Prefeitura Municipal. E para facilitar os pagamentos das contas do começo de ano, o IPTU, a partir de agora, poderá ser pago em todas as agências bancárias e nas casas lotéricas. E ainda neste ano, a Santa Casa de Misericórdia de Jacareí fez 168 anos. E nós acompanhamos a celebração do aniversário. Essas e outras notícias no Bom Dia Jacareí, que começou agora. Agora a gente vai receber o nosso produtor Isaías Menezes, que nos traz alguns destaques desta segunda-feira. Bom dia, Isaías. Muito bom dia, Cibele. Bom dia, Elton. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, eu gostaria de começar minha participação reforçando que hoje é o último dia para inscrição no programa Time do Emprego. O programa Time do Emprego é um programa do governo do estado de São Paulo. Ele foi implantado pela Secretaria de Relações do Trabalho e Emprego em 2001 e desde então ele oferece sempre, anualmente, oportunidade para quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho. O objetivo desse programa é orientar o trabalhador para que ele possa se preparar para uma entrevista de emprego. Então, no programa, os participantes eles aprendem a como elaborar um currículo, como se preparar para uma entrevista de trabalho e também aprendem técnicas para exercer cada vez melhor a profissão. E após participar desse programa, eles podem ser encaminhados para vagas de emprego que sejam mais compatíveis com a formação acadêmica de cada um, a pretensão e também o interesse, né? Então eu gostaria de reforçar que hoje é o último dia para se inscrever no programa. A inscrição deve ser feita no Atende Bem, que é o PAT, que fica na rua Barão de Jacareí, número 839, né? E as inscrições hoje elas vão até às 4 da tarde. Então quem tiver interesse é só comparecer lá no Atende Bem. Serão 30 vagas disponibilizadas. Para participar basta ter mais de 16 anos e estar desempregado, né? E a pessoa interessada deve levar a carteira de trabalho, CPF, RG e o número do PIS para poder fazer a inscrição. Os encontros eles estão programados para começar no dia 20 de março e serão 12 encontros, uma vez por semana, sempre no horário ali entre 1 da tarde e 4 da tarde. E a previsão é de que comece, né, no dia 20 de março e eles serão realizados na Sala Mário Lago, que também fica ali na rua Barão de Jacareí. Então, essa é a nossa dica aqui para hoje, né? Está iniciando a semana, começando, enfim, muita gente aí em busca de emprego, querendo uma nova colocação no mercado de trabalho. Principalmente quem está começando, né, uma nova carreira, os jovens aí que estão com 17, 16 anos. Principalmente quem está procurando o primeiro emprego, né? Sim, que queiram uma preparação melhor para encarar uma entrevista de trabalho. Essa é uma excelente oportunidade, vale muito a pena conhecer esse programa e também participar. Quem precisar de mais informações sobre o time do emprego pode também ligar para o PAT antes de comparecer lá. O telefone é o 3951-7943, está aparecendo aí. Legal. E essa é a nossa dica de hoje para o início da semana. Hoje até as 4 da tarde, inscrições para o time do emprego. Hoje até as 4 da tarde as inscrições. Não esquecer de levar os documentos que são exigidos, que é a carteira de trabalho, CPF, o RG e o número do PIS, né? Vão ser 12 encontros, né? Uma vez por semana. Isso, são 12 encontros programados, né? Eles sempre vão acontecer uma vez por semana, ali no horário entre 1 da tarde e 4, e eles vão ser realizados na Sala Mário Lago, que fica também na rua Barão de Jacareí. Então, a pessoa que vai pleitear uma vaga, ela tem que ter em mente que ela vai ter mais ou menos uns 3 meses aí de curso, né? Sim, sim. Uma vez por semana. Cada encontro é um tema diferente. O primeiro encontro, eles vão, por exemplo, aprender a importância de montar um bom currículo para uma boa apresentação. Na segunda, eles já vão aprender uma nova técnica, assim, até o fim do programa. Legal. Obrigado, Isaías, por essa dica aí, o time do primeiro emprego. As inscrições se encerram hoje às 4 da tarde. Vou pedir mais uma vez para a produção colocar aqui o telefone lá do PAT Jacareí. Você está acompanhando aqui logo aqui embaixo, 3951-7943. Bom, vamos falar agora da Santa Casa de Misericórdia. Ela completou 168 anos, né? Ao longo desse ano, algumas comemorações devem celebrar essa data. E para a comemoração da data exata, os funcionários do hospital e representantes do Poder Público de Jacareí se reuniram em uma missa de ação de graças. Foi no dia 23 de fevereiro de 1850 que a Santa Casa de Jacareí começou a ser construída, tempo em que a cidade ainda não somava 10.000 habitantes. Tudo começou com o médico português Moutinho dos Santos, que vivia no município.
e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, instituição filantrópica responsável pela fundação do hospital. Desde então, já são 168 anos de história da construção, que ainda no século XIX foi erguida pelas mãos de escravos e até hoje é responsável pelo atendimento de toda a população da cidade. Para marcar a data, funcionários e autoridades municipais, como o prefeito Isaías Santana e vereadores, estiveram presentes na missa em ação de graças aos 168 anos na capela do hospital. A presidente Lucimar Ponciano aproveitou o momento para ressaltar a responsabilidade do poder público em relação aos investimentos na Santa Casa. A gente vê que precisa unir essas forças para que todos os investimentos venham para a Santa Casa, porque ela atende a demanda da cidade inteira, até mesmo de quem tem convênio, independente de classe social, mas é uma instituição de porta de entrada para toda a população da cidade. A questão da saúde é muito séria, porque não é só atender também a pessoa sair daqui com diagnóstico, com medicação. Então o investimento é alto, mas a gente precisa ampliar o atendimento médico, ampliar as especialidades e também ampliar o atendimento cirúrgico, visto que a gente não pode ficar à mercê só dos hospitais regionais. Acho que aqui nós podemos fazer com que aqui realmente seja a referência de saúde da cidade de Jacareí. Durante a comemoração, ganharam destaque os anos de trabalho desenvolvidos no hospital, mas também o desafio incessante do melhor atendimento à população. Outro ponto importante foi a participação do cônsul-geral de Portugal no estado de São Paulo, Paulo Lopes Lourenço, que acompanha um pouco do trabalho desenvolvido nas Santas Casas do país e que, por isso, decidiu vir pela primeira vez à cidade. É um enorme prazer poder visitar mais uma Santa Casa cuja fundação e cujas origens estão associadas a Portugal. Fiz questão de estar aqui neste dia, que é um dia de celebração da fundação da Santa Casa e da Irmandade da Santa Casa de Jacareí. Tá aí a presença do cônsul, a Santa Casa, que lá na sua origem, né, teve participação portuguesa na sua criação. Tá aí o vice-cônsul prestigiando o aniversário da Santa Casa. São 168 anos de história, muitas histórias, muitos momentos positivos, muitos momentos também críticos, né, na situação da Santa Casa. Santa Casa que agora ela passou por uma mudança na questão do atendimento com a criação lá da UPA Dr. Telmo de Almeida Cruz. Isaías, você tem algumas informações para a gente? Mais uma vez, a gente vem sempre falando sobre isso. Alguns atendimentos deixaram de ser prestados ali na Santa Casa e passaram lá para a UPA Dr. Telmo. Sim, a Santa Casa ela vive um novo momento, né? Agora ela presta somente serviços de pronto-socorro, e são aqueles casos que são encaminhados tanto pelo SAMU como também pelo Corpo de Bombeiros. Então, só entra lá dentro da viatura, né? Sim, se a pessoa se sentiu mal, não é para lá que ela tem que ir mais. São somente aqueles casos de mais urgência que necessitam um atendimento mais ágil, mais rápido. E o pronto atendimento, que até então era feito na Santa Casa até o ano passado, ele passou a ser feito agora na UPA Dr. Telmo de Almeida Cruz, que fica ali próximo do Parque da Cidade, né? A ala adulta da UPA passou a funcionar a partir do dia 6 de janeiro desse ano. Então, todo o atendimento todo o pronto atendimento deve ser realizado lá. A pessoa, enfim, sentir um mal-estar ou quer uma consulta, ela deve primeiro ir na UPA para verificar qual que é a situação e depois, caso seja necessário, ela será encaminhada para a Santa Casa, né? De acordo com alguns dados que a gente pesquisou, últimos levantamentos, a Santa Casa chegou a atender 10 mil atendimentos de pronto-socorro no último ano, por mês, né? Eram 10 mil atendimentos, e a expectativa é que na UPA esse número também possa ser atendido, essa demanda também possa ser atendida. Essa foi, inclusive, o atendimento, passar o atendimento para a UPA, do pronto atendimento, foi até uma solução para também tentar desafogar um pouco a Santa Casa, porque a maior reclamação dos munícipes era com relação à demora no atendimento, né? Muita gente ficava horas e horas na fila esperando para ser atendido. Então agora na UPA já tem esse pronto atendimento já. Lembrando que a UPA ela possui 4 consultórios médicos, ela tem 12 leitos de observação, ela tem 20 leitos de medicação, entre outras instalações, ela tem uma capacidade maior para esse tipo de atendimento. Né? E hoje a Santa Casa, só frisando, ela só faz esse tipo de atendimento mesmo, pronto-socorro, encaminhamentos do SAMU e do Corpo de Bombeiros, também, né? Cirurgias e internações. São casos mais urgentes que necessitam de um atendimento mais rápido.
Legal, Isaías. A gente espera que com esse desafogamento da Santa Casa o atendimento realmente dê uma elevada em todos os sentidos, né? Tanto no atendimento quanto na prestação ali do serviço médico em si. Então acho que esse desafogamento vai ser bom para todo mundo. E você que tem placa do carro com final 1, fique atento com o licenciamento do seu carro. O vencimento é até a próxima segunda-feira, dia 12. E vamos aproveitar que estamos falando então desse assunto de trânsito, de carro, de automóvel, de pedestre. Confira agora a localização dos radares móveis na cidade de Jacareí. Nesta segunda, dia 5, os radares estarão na Rua Expedicionário Armando Cavalcante, Avenida Dom Pedro I, Rua Padre Eugênio, Rua Bom Jesus, Avenida Ademar Pereira de Barros e Avenida Malek Assad. Nesta terça, dia 6, os radares estarão na Avenida das Letras, Rua Bom Jesus, Avenida Maria Augusta Fagundes Gomes, Estrada Municipal Biagino Keff, Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco e Rua Tiradentes. O Isaías já falou aqui pra gente sobre o time do emprego, já deu dicas, já falou das vagas que vão estar disponíveis aí no time do emprego, que você pode se inscrever até hoje lá no PAT, mas a gente também vai conferir as vagas disponíveis no posto de atendimento ao trabalhador, o PAT de Jacareí. Pois é, o PAT traz 2 vagas para serralheiro nesta segunda-feira. Temos também uma vaga para empregado doméstico, 2 vagas de pedreiro e 5 vagas para operador de empilhadeira. Essas são as vagas nesta segunda-feira. O PAT que fica na Rua Barão de Jacareí, 839 no centro e funciona das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Bom, agora vamos saber como é que fica a temperatura na previsão do tempo da Climatempo. Pois é, segunda-feira abafada e com previsão de chuva no período da tarde e à noite. A umidade do ar deve marcar 60% nesta segunda-feira e a possibilidade de chuva é de 90%. Então, com certeza hoje deve chover. Fique atento aí no fim da tarde, início da noite, é a previsão da Climatempo. As temperaturas variam entre 21 graus de mínima e podem chegar aos 31, aí um dia de calor hoje, essa segunda-feira. Tudo bem. Bom, amanhã, terça-feira, o tempo também segue muito parecido com hoje. Teremos também nebulosidade, possibilidades de chuva, um dia abafado. E vamos ver agora a questão da umidade do ar. A umidade do ar deve ficar na casa dos 56% e teremos 80% de possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 19 graus de mínima e 29 graus de máxima. Aí, Sibeli, são as águas de março fechando o verão, como diz a canção. Fechando o nosso dia, todo dia que a gente sai do trabalho, a gente está encarando uma boa chuva. Está sendo difícil a gente se locomover por aqui, mas é isso aí, são as águas de março fechando o verão. Isso aí. Bom, vamos mais uma prestação de serviços aqui. Você sabia que agora os carnês do IPTU podem ser pagos em todas as agências bancárias e casas lotéricas. Saiba se você é um dos beneficiados no link que a Daniela Santos preparou para a gente. O pagamento dos carnês do IPTU e também da taxa de coleta de resíduos sólidos aqui de Jacareí poderão ser efetuados nas casas lotéricas e também nas agências bancárias. Então, para sanar algumas dúvidas, a gente conversa com a Anitta Soares, que é diretora de administração tributária da Prefeitura. Tudo bem, Anitta? Qualquer pessoa pode estar pagando tanto nas casas lotéricas quanto nas agências bancárias? Oi, bom dia a todos. Sim, basicamente qualquer pessoa. Há apenas um pequeno percentual, no máximo uns 1.000 carnês, que não poderão ser pagos devido ao processo de recadastramento não ter sido completado. São contribuintes que nós não localizamos, para atualizar seu CPF ou CEP da sua residência. Mas estes serão informados através de uma carta da Prefeitura, na forma que eles poderão pagar. Os demais, todos poderão pagar em qualquer agência bancária, casa lotérica, correspondente bancário, de qualquer forma. E os vencimentos serão no dia 18 de março, é isso mesmo? Até quando que os munícipes receberão esses carnês? Sim, os carnês serão enviados aos Correios na próxima semana.
Então, antes do vencimento, os contribuintes receberão. A cobrança de IPTU é dividida em regiões, então nós temos vencimentos de 15 a 18 de março. E para quem quiser tirar alguma dúvida, tem algum telefone específico para contato? Claro, nós temos o call center da dívida ativa, que são 3354-1042 ou 3354-1052. Caso o munícipe não receba seu carnê, ele pode emitir uma segunda via no site da Prefeitura Municipal de Jacareí, ou nesse número de telefone ele tem informação dos valores e também pode receber seu carnê por e-mail. Tá certo, Anitta, muito obrigada pelas informações. E reforçando, tem o site da Prefeitura também, jacareí.sp.gov.br. Lá você pode tirar mais informações, né, de como proceder o pagamento e também de como parcelar. Daniela Santos para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Vamos saber agora por onde andará o caminhão da coleta seletiva nesta segunda-feira. Veja os locais onde é realizada a coleta seletiva em Jacareí. Segunda-feira, Jardim Arice, Jardim Bela Vista, Jardim Boa Vista, Jardim das Indústrias, Jardim do Cruzeiro, Jardim Emília, Jardim Flórida, Jardim Independência, Jardim Jacinto, Jardim Liberdade, Jardim Marister, Jardim Siesta, Nutrigold, SAI, ETE, Secretaria de Educação, Terras de Conceição, Vila Denise, Vila Guedes, Vila Ita 1 e Vila Ita 2, Vila Machado e Vila Nossa Senhora de Fátima. Aí tá legal, você conferiu então a localização não, né? Você conferiu o itinerário da coleta seletiva de lixo em Jacareí. Lembrando que você pode agora acompanhar no site da Prefeitura, existe um calendário dos serviços da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Você entra lá no jacareí.sp.gov.br, como a Sibeli explicou já na sexta-feira, lá no alto à direita, em Cidadão, você vai encontrar serviços e aí você encontra o calendário, tem lá o agendamento de vários serviços prestados por essa secretaria. Bom, falando de IPTU, Isaías, você tem alguns dados sobre o IPTU 2018 também para trazer aqui para a gente? Então, Elton, além de reforçar, né, que agora os munícipes eles podem realizar o pagamento também em agências bancárias e lotéricas, eu queria ressaltar aqui que quem tiver com o pagamento atrasado, enfim, alguma pendência com relação ao IPTU, pode entrar em contato por telefone. Existe um call center para dívida ativa do IPTU, que é especificamente para tratar sobre dívida, enfim, a pessoa ela pode tentar até mesmo uma negociação com a Prefeitura. O telefone a gente vai disponibilizar aí embaixo para vocês, que é o 3354-1042 ou 3354-1052. Ou também tentar o contato também pelo site, tem um site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br. Esse site também a pessoa ela pode inclusive emitir uma segunda via do IPTU caso ela não tenha recebido ainda. A previsão é para que todos os munícipes já tenham recebido o carnê do IPTU, né, no fim de fevereiro. Mas caso alguém não tenha recebido ainda, só entrar em contato ou pelo telefone ou pelo site e emitir a segunda via, né? O vencimento do IPTU, ele é do dia 15 de março até o dia 18. Os carnês, alguns carnês têm a diferença pela questão da região, né? O vencimento ele é definido por isso, da região aqui da cidade. E existe aí a possibilidade de pagar à vista com desconto. Quem não tem nenhuma pendência com a Prefeitura pode obter até 10% de desconto se pagar à vista. Ou se a pessoa tiver alguma pendência, ela pode pagar, mas com 5% de desconto. Porém, é um desconto também, né? Ou também existe a possibilidade de pagamento parcelado em até 10 vezes do IPTU. Então a pessoa os munícipes eles têm aí essas duas opções aí de realizar o pagamento da forma que for melhor para cada um, né? Existe também, eu acho até interessante a gente ressaltar aqui, que é a questão da isenção do IPTU para quem é idoso. Os idosos eles podem solicitar essa isenção, né, que está prevista no Estatuto do Idoso. Então,
os idosos aqui de Jacareí que queiram, né, solicitar essa isenção, eles devem ir até o Atendibem, que fica na prefeitura, no piso térreo da prefeitura, aqui na Praça dos Três Poderes. É preciso que o idoso, né, no caso, tenha mais de 60 anos, ele deve ter um imóvel, o nome dele, registrado, tem de ser aposentado e ter receber até 2 salários mínimos e levar um comprovante de residência. Então ele deve levar todos esses documentos e requerer lá a isenção do IPTU no Atendibem da prefeitura, e aí ele pode solicitar essa isenção do É bom reforçar isso, a isenção não é automática para os idosos. Ele tem que ir até o Atendibem e tem que se enquadrar nessas condições, né? Essa faixa salarial, levar o seu documento, tem que se cadastrar lá para poder se beneficiar, né, dessa isenção. Sim, inclusive tá no Estatuto do Idoso, né? Então chega a ser um direito dele, né? Direito, assegurado, enfim, pelo Estatuto. E aí essas são as informações. Quem tiver qualquer dúvida é só ligar lá no call center, né, que eles têm todas as informações, enfim. E também na prefeitura, no site da prefeitura tem bastante informação também sobre o pagamento do IPTU exercício 2018. Isaías, aproveitar a tua presença, a gente está vendo o Isaías, está escrito produtor embaixo, porque o Isaías ele é produtor do Bom Dia Jacareí, que é o jornalista que vai atrás das informações, checa os dados, e um dos seus trabalhos aqui junto com a gente na TV Câmara Jacareí é cuidar do boletim, o boletim Sim. do NJ, do Notícias de Jacareí, que além de fazer divulgação de vários eventos, de várias coisas que estão acontecendo na cidade, a gente tem dado uma atenção especial para as associações, organizações não governamentais, entidades beneficentes da cidade que promovem eventos para arrecadar fundos que são muito importantes para a manutenção do trabalho delas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que você está fazendo esse levantamento e como as entidades podem participar. Sim. Nós realizamos, né, essa busca aqui pela cidade de Jacareí. A gente tem entrado em contato com várias ONGs, associações, entidades beneficentes. A gente está sempre buscando os eventos que estão sendo realizados aqui na cidade, né? O nosso intuito é sempre ressaltar a importância desse tipo de trabalho aqui até para o desenvolvimento de Jacareí, porque é um trabalho totalmente voltado tanto inclusive tem algumas ONGs que elas realizam um trabalho de educação infantil, então elas promovem eventos para estimular a leitura dos jovens. Tem algumas ONGs que arrecadam mantimentos e entregam para famílias carentes aqui da região. Então é um trabalho totalmente... né? Tem várias entidades. Sim, tem algumas comunidades aqui de Jacareí também que são mais carentes, são mais vulneráveis. E aí essas entidades elas vão até lá, prestam todo tipo de assistência e também levam doações. Então o nosso trabalho aqui na TV Câmara é garimpar esses eventos, né, trazer essa informação para que cada vez mais pessoas saibam que em Jacareí esse tipo de evento acontece e que a participação, enfim, quanto mais pessoas participarem, melhor vai ser para todo mundo. E é um ganho duplo, né? Porque a pessoa que recebe, ela tá ganhando ali o que ela precisa, e a pessoa que doa, ela tá também edificando ali a si própria, né? Ela tá entendendo que o mundo ele é assim, ele é ajuda constante. A gente tem que sempre estar tentando compartilhar o que é bom com as outras pessoas, né? E pode entrar em contato pelo Facebook da Câmara, como que funciona a TV Câmara? Sim, quem tiver uma ONG, uma associação, uma entidade, ou participa como voluntário, enfim, qualquer pessoa aqui de Jacareí que realiza esse tipo de trabalho, é só entrar em contato com a gente, pode ser pelo telefone, o 3955-2236, que é o daqui da redação da TV Câmara Jacareí. Nós temos também um e-mail, que é tvcamarajacareí@gmail.com, ou se preferir, como as redes sociais aí são um meio de comunicação mais simples, né, e até mais acessível, pode também procurar a TV Câmara Jacareí no Facebook, basta mandar ali no inbox pra gente uma mensagem, enfim, a gente vai entrar em contato e vai com certeza aí dar uma atenção especial para todo o evento beneficente que estiver acontecendo aqui na região. Legal, valeu Isaías, parabéns pelo trabalho. Obrigado, eu agradeço. Obrigada. Muito obrigado. Isso aí, bom, a gente vai encerrando então o primeiro bloco do Bom Dia Jacareí. A gente volta daqui a pouquinho, vamos receber o presidente da Fundação Cultural, o Bruno Castro. Fique ligado aí com a gente, não saia daí, voltamos já.
motorista e o trânsito. Eu prometo respeitar a bike como veículo. Eu prometo sinalizar as minhas manobras e descer da bicicleta quando for atravessar a faixa. Eu prometo manter a distância de 1,5 m sempre que for ultrapassar. E eu prometo andar no sentido da via e respeitar a sinalização. Muito bem. Eu os declaro motorista e ciclista. A vida passa pelo trânsito. Detran, Governo de Brasília. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora Zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. O carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano, ou IPTU, deve chegar na sua casa até o final de fevereiro pelos Correios. As datas de vencimento para o pagamento à vista variam entre 15 e 18 de março. Esse imposto municipal pode ser pago em até 10 vezes sem juros, desde que o valor exceda a R$ 63,52. Se você optar pelo pagamento à vista, pode receber de 5% a 10% de desconto. Esse desconto de 10% é concedido aos munícipes que, além de pagarem à vista, não possuam dívidas com a Prefeitura. O proprietário de imóvel no município de Jacareí que não receber seu carnê pode emitir a segunda via no site oficial da Prefeitura, www.jacareí.sp.gov.br, ou solicitar o envio por e-mail ligando para 3354-1042 ou 3354-1052. Há um lembrete. A falta de pagamento do IPTU acarreta em multa de 5% sobre o valor do imposto, além de 1% ao mês. Os valores são devidamente corrigidos com o passar dos anos e, em último caso, o proprietário pode ter seus bens penhorados e a conta bancária bloqueada. Estamos de portas abertas para te receber. Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5 horas da tarde. Venha até o Poder Legislativo Municipal, na Praça dos Três Poderes, número 74. Câmara Municipal de Jacareí, a Casa do Povo. A Câmara Municipal de Jacareí convida para a sessão solene Dia da Mulher e entrega do diploma Mulher Cidadã. Dia 8 de março, quinta-feira, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Jacareí. O Poder Legislativo de Jacareí também no Instagram. Você sabe como descartar corretamente o material reciclável que sai da sua casa? Os vidros quebrados devem ser embalados em jornais ou em recipientes que evitem a lesão aos catadores, sendo devidamente identificados. Os remédios vencidos devem ser entregues nas UBSs e postos de saúde que farão o descarte corretamente. Já os remédios dentro do prazo de validade devem ser entregues na Cruz Vermelha. Todo o material descartado, papéis, plásticos, metais e vidros devem estar limpos e secos para que as 44 famílias, membros da Cooperativa de Catadores Recicla Jacareí, consigam um preço melhor sobre esse material, pois empresas recicladoras compram esses resíduos.
É isso aí, colabore com a coleta de resíduos aqui da cidade. Além de ajudar as pessoas que sobrevivem do material reciclável, você ainda contribui com o meio ambiente. O Bom Dia Jacareí já está de volta e quem está conosco agora, nesse segundo bloco, é o Bruno Castro, presidente da Fundação Cultural de Jacareí. Seja bem-vindo, Bruno. Bom dia, Kumbai, bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia à audiência aí, os da TV Câmara. Bruno, quais são as expectativas para esse ano de 2018? A gente já teve aí a volta do Carnaval, que foi toda aquela festa que a gente viu. A gente toda hora está transmitindo aqui na TV Câmara Jacareí. E quais são as expectativas, novidades? O que você vai trazer aqui para a população este ano? Esse ano começamos muito bem. O Carnaval foi um evento de bastante sucesso. Agradecer muito ao empenho das escolas de samba que se dedicaram aí ao sucesso do evento. E também a toda a equipe que trabalhou durante o período aí de organização do Carnaval. Para esse ano, nós queremos continuar todas as festas que realizamos ano passado, o aniversário da cidade, a festa regional do Bolinho Caipira, o Festival do Pastel, etc, etc. Nós temos bastante programação ao longo do ano, mas esse ano a Fundação quer trabalhar muito também com a classe artística, quer trabalhar muito nesse papel da fortalecimento da produção cultural da cidade. E a gente vai fazer isso por meio de alguns projetos. O primeiro deles a gente tem aí já aprovado na LOA a Escola Livre de Artes, que a gente quer implantar esse ano em Jacareí. A incubadora de negócios criativos também está previsto, que a gente quer implantar aqui na cidade esse ano. A gente está em processo de discussão junto com a classe artística, junto com o Conselho Municipal de Cultura, como fazer isso, quais são os melhores métodos para implantar isso. E esse ano é um foco que a gente quer discutir muito essa questão da economia criativa na cidade. Para além de eventos, a Fundação ela trabalha, a gente tem que avançar a perspectiva para além de eventos na cidade. A gente tem que pensar como que a Fundação se torna um ente, um agente de fomento e fortalecimento da produção cultural na cidade de Jacareí. Para que os próprios artistas, eu falo que os artistas têm que depender cada vez menos da Fundação. A Fundação está ali para criar os caminhos para que eles possam andar com as próprias pernas nesse sentido, para que a gente tenha uma produção cultural forte na cidade. Bruno, é interessante porque a criação da escola e da incubadora, elas dão um foco para essa questão da economia, né, da cultura, dessa cadeia de produção. A gente tem ideia aqui em Jacareí o quanto que esse setor movimenta na cidade? Existe alguma expectativa, uma estimativa e algum tipo de levantamento sobre isso? Não temos. Essa que é uma das perguntas que a gente tem que resolver esse ano. A gente estava no Conselho Municipal de Cultura, reunião semana passada, e falaram justamente isso. Falaram assim, Bruno, e aí, quem faz cultura na cidade? Quem produz? Quanto ganha? O que ganha? Onde trabalha? Onde atua? A gente não tem esses dados. E isso, para nós, é muito preocupante, no sentido que, se a gente não consegue mensurar qual que é o tamanho do nosso potencial, a gente também não sabe muito para onde ir nesse sentido, como direcionar. Então, o Plano Municipal de Cultura, o Plano Municipal de Economia Criativa, nesse sentido, ele vem responder esses questionamentos. Como eu disse, ainda é um projeto bem embrionário, a gente tem essa perspectiva, mas a gente tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo vai justamente nesses questionamentos, nessas discussões, nesse avanço com a própria comunidade artística da cidade, para nos ajudar a elaborar levantar esses dados para que a gente possa estabelecer essas definições. Certo. E Bruno, essa semana saiu o resultado da LIC, é isso? Exato. No dia 9 de março, agora sexta-feira, saiu o resultado da LIC. Ele havia sido protelado por duas vezes, mas teve um motivo. O principal motivo foi que esse ano a gente está com... Ano passado foram 4 avaliadores do processo. Teve um resultado muito positivo nesse sentido. Só que esse ano, a pedido da própria classe artística, nós definimos que serão 12 avaliadores.
dos processos. Então, contratamos 12 pareceristas, cada um com um currículo muito bem construído nesse sentido, pessoas com muita experiência, cada um no seu segmento, artes visuais, patrimônio, educação, enfim, audiovisual, para que a gente tivesse uma avaliação mais plural e mais, como fala, rigorosa sobre os projetos. Então, eles fizeram essa avaliação e aí a gente foi para uma outra etapa, que foi uma avaliação do Conselho de Administração, que a lei da LIC, ela preconiza isso, né? Que a gente tem uma avaliação uma avaliação consultiva desses pareceristas e a decisão final fica para o Conselho de Administração. O Conselho se reuniu, avaliamos, foram muitos bons projetos, a gente estabeleceu uma nota de corte ali para a avaliação e a partir dessa nota de corte a gente começou a avaliar cada um desses projetos e convidamos alguns deles para esclarecer algumas dúvidas, coisas que nunca tinha sido feito antes, né? Nós tivemos a oportunidade de dialogar com os proponentes seus objetivos, tentar entender um pouco melhor. Então, a gente preferiu adiar um pouco mais para sair agora, para a gente ter um resultado mais fortalecido nesse sentido. Ok. Só uma rápida palavra para quem não tem ideia do que é a LIC. Isso. É a Lei de Incentivo à Cultura. É a nossa Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que preconiza que uma porcentagem de 1 a 3% do ISS e do IPTU da cidade seja destinado para a produção artística, ou seja, as empresas que têm interesse, elas podem abrir mão desse recurso, em vez de pagar para a prefeitura, apoiar o projeto. Inclusive, a discussão sobre a LIC e outras leis de incentivo na cidade faz parte dessa ideia de um plano municipal de economia criativa, porque o que acontece hoje? Minha experiência em iniciativa privada, eu venho justamente dessa área de gestão de projetos culturais dentro da iniciativa privada, na qual eu avaliava quais projetos as empresas iam apoiar com Lei Rouanet, etc. Muitas empresas de Jacari, principalmente as pequenas e as médias, não compreendem esse processo de isenção fiscal. E não é só a LIC, né? São todas as outras leis de isenção fiscal. Então a gente pode ter, por exemplo, a lei para apoiar o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, temos outras, a lei do esporte. Então existe uma série de leis de isenção fiscal que as pessoas não compreendem bem como funciona. Inclusive até os escritórios de contabilidade, que às vezes tem muita mística, acho que é muito difícil, acho muito complicado, acho que vai dar problema. E não tem tanta dificuldade nesse sentido. O que a gente tem que fazer é fazer um fórum, reunir esse pessoal, discutir, explicar e mostrar quais são as alternativas viáveis para fortalecer e incentivar a cultura na cidade. Porque é mais ou menos assim, né, Bruno? Quando um projeto ele é agraciado com a LIC, ele ganha, vamos dizer assim, o direito de... Vamos pegar um valor, 10 mil reais. Ele tem o direito de captar com as empresas, de conseguir com as empresas da cidade esses 10 mil reais. Exato. A prefeitura não repassa para ele o dinheiro. Não, né? não. É a empresa que vai renunciar lá ao pagamento do seu imposto para colocar esse dinheiro em um projeto. A gente vê que são grandes empresas da cidade que acabam colaborando e muitas vezes, como você falou, médias empresas que poderiam também estar fazendo esse investimento acabam não participando. Você acha que falta reunir todo mundo e explicar e deixar isso mais claro? Ou isso não é papel da prefeitura fazer essa intermediação com as empresas? Não, o papel é justamente isso. A prefeitura tem um papel pedagógico nisso, de explicar como funciona. Que eu falo assim, como já fui pequeno empreendedor também, a gente tem uma carga tributária tão grande, tanta responsabilidade fiscal, tanta coisa para ser feita, que isso acaba deixando por último mesmo. Não é que não dá importância, é porque tem tanta coisa para a gente se preocupar quando se estrutura uma empresa, principalmente uma pequena e média empresa, que às vezes o empreendedor não tem equipe para isso. Eu falo que é uma equipe, né? O cara que cuida de tudo, faz de tudo, faz a parte de tributação, faz a parte de gestão, faz a parte de marketing. Então a pessoa às vezes não consegue ter fôlego suficiente. O que a gente tem que fazer enquanto poder público é justamente mostrar os caminhos e facilitar esse processo. Então essa a discussão com a iniciativa privada nesse sentido vem muito para mostrar para eles as possibilidades que existem. E, em contrapartida, a classe artística, a gente já tem feito um processo desde o ano passado, começando muito forte como falo assim,
é quase um coaching, né, que a gente chama, quase uma consultoria para os trabalhos dos artistas de fazer projetos, né, porque às vezes a gente tem bons artistas aqui na cidade que não têm, fazem o seu projeto, fazem a sua arte com bastante conhecimento, mas não sabem fazer a gestão de um projeto voltado... Elaborar um projeto para conseguir recursos... Exato, exato. Quase nada artístico, né? É um processo burocrático. Eu mesmo já escrevi projeto na LIC, eu já tive projeto rejeitado na LIC, há 2, 3 anos atrás, justamente por esses detalhes, né? Porque às vezes o edital traz algumas nuances ali que você não consegue interpretar. E, novamente, o artista também é uma equipe, né? Às vezes é o artista que escreve, o artista que vai, que presta conta, vai no banco, etc, etc. Então, dá esse suporte, né? Porque existem dificuldades de ambos os lados. E o papel do poder público é balancear isso, é tentar fazer com que eles dialoguem e fazer com que a coisa nasça, né? Porque se deixar só para o poder público, a gente não tem fôlego suficiente para abarcar toda a produção cultural da cidade. Legal. Bom, vamos falar agora, vamos fazer uma pausa aqui no tema da Fundação Cultural para falar um pouquinho sobre o Atende Bem. Hoje mesmo falamos do Atende Bem no primeiro bloco várias vezes, todos os dias falamos do Atende Bem aqui no Bom Dia Jacareí. Então vamos conhecer um pouco mais desse serviço, que é o canal de comunicação entre o cidadão e a prefeitura. Inaugurado em fevereiro de 2008, o Atende Bem Cidadão é uma ferramenta que oferece aos munícipes de Jacareí vários serviços relacionados a quase todas as secretarias da prefeitura. Aqui no Atende Bem a gente faz os débitos de IPTU em geral, né? Todos os serviços relacionados a IPTU são feitos aqui, as remissões em geral. A gente recentemente também está fazendo a credencial do idoso para estacionamento e deficiente também, que é uma procura bem grande que a gente está tendo e agora sai na hora, desde o ano passado já está saindo na hora. Fazemos também a abertura de protocolos em geral para todas as outras secretarias da prefeitura. Aqui trabalham 40 funcionários que foram treinados para recepcionar a população e pesquisarem os mais variados assuntos, desde a requisição de limpeza de terrenos particulares até os pedidos de fretamento escolar e manutenção de semáforos. Sim, são praticamente todos. Os principais também que a gente faz aqui é abertura de projeto e emissão de habite. Tanto a abertura do processo aqui, quanto a entrega final do habite também sai por aqui. No Atende Bem Cidadão, também é um portal do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, por exemplo. São quase 5.000 pessoas atendidas por mês no local, média de 320 por dia. Ana Caroline está como gerente desde janeiro desse ano e comenta sobre a recente mudança de horário. Nosso horário agora, na verdade, ele funciona das 7 às 6 horas da tarde, das 7 da manhã às 6 da tarde, com emissão de 100 até 5h30. E a gente pede, assim, chama atenção para esse horário das 7 às 8, porque as pessoas não estão habituadas a vir nesse horário. A ideia é conseguir atender os trabalhadores que não conseguiriam vir nesse horário de trabalho. Então a gente estendeu o nosso expediente para conseguir atender essas pessoas. Pelo telefone 0800 16 30 10 ou pelo site www.jacareí.sp.gov.br/atende-bem, você pode também fazer denúncias ou pedir algum serviço específico. As pessoas que usaram o Atende Bem aprovaram. Vim aqui para tirar o cartão de vaga de idoso, né? Eu achei muito bom, foi muito rápido, fui muito bem atendido. Até eu tinha falado com as moças aí, eu ia lá na ouvidoria, mas já que vocês vieram aqui, muito bom, muito excelente. Eu vim procurar a emissão de débito do IPTU e fui bem atendido, o atendimento foi rápido. Foi bom, o atendimento foi rápido. É a primeira vez que você vem para o Atende Bem? Você já usou antes? Já usei antes. Na verdade, eu usei no ano passado, fiz o mesmo procedimento. E também foi rapidinho também. Eu vim buscar essa isenção do IPTU que eu tinha feito e eu fiquei aguardando a avaliação se eu teria sido concedido, né? E como eu recebi por esses dias atrás, aí então tá passando de hoje, como vim aqui perto, eu resolvi vir aqui para me saber como que ficou a situação, né?
Mas daí eu pedi informação no balcão aqui para a menina, ela me confirmou que foi diferido, eu consegui. Então eu tornei pegar de novo essas folhas para arrumar os documentos para mim entrar com a petição de novo esse ano. Foi rápido, tudo bem organizado aí? Não. Para mim foi tudo rápido, bem organizado, não demorou nada, como não demorou agora a segunda vez também, né? Então tá tudo perfeito. É isso aí, muito bem. O Atende Bem, como a gente sempre fala aqui, é o canal de comunicação direto entre você, cidadão, e os serviços prestados pela Prefeitura Municipal. Vou pedir, se a gente tiver aí o telefone, pedir para a nossa produção colocar. Se não tiver, a gente você acompanha essa matéria de novo aí na grade de programação da TV Câmara Jacareí. Bruno, a população ela tem ideias às vezes a respeito do que é cultura, de como deve ser o trabalho da Fundação. A gente foi para a rua também ouvir a população no quadro O Povo Fala sobre o que eles entendem sobre a Fundação Cultural de Jacareí. O que a senhora sabe de informação sobre a Fundação Cultural de Jacareí? Eu conheço a Fundação Cultural de Jacareí, já participei de algumas atividades, mas é só, por enquanto. Não conheço, mas já ouvi falar. Eu não conheço a Fundação Cultural de Jacareí, mas através de um evento que eles realizaram no Parque da Cidade, eu fiquei sabendo muito bem deles. Olha, filho, já vi falar muito na Fundação, só que ainda não conheço. Ah, mas tem um conhecido lá que fala muito, Antônio Cardoso. Ele fala muito dessa fundação. A senhora sabe o tipo de atividade que a fundação promove? Eu acho que é dança folclore, né? E música, essas músicas sertanejas, bem raiz mesmo. Bom, eu sei que tem uma orquestra, né? Eu já toquei lá acho que um ano. E, bom, eu sei que também tem cinema, né? Bom, acho que só é isso que eu sei. E aí, Bruno? Bruno, que dá um panorama geral de tudo que a Fundação Cultural faz para esse povo que de repente não tá igual o nosso povo fala, que não tem muita noção, tem uma noção só de um pouquinho de coisa. Faz um panorama geral de tudo que a Fundação Cultural faz. O papel da Fundação primordial, como disse, ele é fortalecer a cultura na cidade. E como que a gente faz isso? Primeiro ponto, nós temos os nossos eventos, que a Fundação, nós temos a diretoria de eventos que cuida de toda a parte de suporte para esses eventos, como ela citou lá o sertanejo no Mercadão. Então nós enviamos, custeamos todo esse evento lá no Mercadão e tudo mais. E para outros eventos em bairros, nós levamos também, por exemplo, tem festas tradicionais que às vezes a pessoa não consegue organizar com as próprias pernas. Então a gente dá o suporte, levando instrutor de palco, som, banho químico, tenda, a gente tem esse tipo de custeio que ajuda. Então um dos papéis da Fundação é fortalecer esse tipo de evento, claro que com todo um planejamento, né, para todo evento a gente consegue dar o suporte, porque tem que fazer, aproveitando o gancho do Atende Bem, quando você tem que fazer a solicitação de algum evento nesse sentido, tem que ir no Atende Bem. Tem um checklist que a pessoa tem que preencher, ou seja, a pessoa tem que colocar lá os pontos principais em relação ao que vai acontecer nesse evento. Tem que ter pelo menos 40 dias de antecedência para a gente avaliar, para ver se tem recurso suficiente para apoiar esse evento na data que ele quer, etc. Então, nós organizamos toda essa parte de eventos públicos na cidade que tem de interesse público. Então vamos pegar um exemplo, Carnaval. Carnaval é um grande evento que a Fundação organiza tudo, custeia tudo, dá todo o suporte, mas é feito junto com a Associação Jacarense de Samba. Só para pegar um exemplo de grande evento. A gente tem o aniversário da cidade, enfim, outros eventos. Nós, na parte de estrutura de prédio que a gente tem ali, a gente tem a Sala Mário Lago, que acontece ali alguns espetáculos. Esse sábado, por exemplo, teve a abertura do encontro do Vale Paraíba de Palhaças. Então, usamos essa estrutura para fazer esse evento lá, mas a Sala Mário Lago ela pode ser utilizada para outros fins. Então o pessoal do clube do Cineclube utiliza para fazer suas discussões, enfim. E também nós temos o museu,
Nós temos o MAV, e o MAV, esse mês, por exemplo, está com a exposição que vai falar sobre igualdade de gênero, homenageando o mês das mulheres. Então, assim, nós temos nossa agenda cultural, convido todo mundo para conhecer o site da Fundação. Nós distribuímos cerca de 15 mil agendas culturais na cidade para que as pessoas conheçam a programação do que a Fundação faz. E, para além disso, a Fundação ela tem um papel fundamental, que é pensar a cultura da cidade junto com o Conselho Municipal de Cultura, junto com outros conselhos. A gente tem o Conselho também de Patrimônio da cidade, que avalia toda a questão do nosso acervo do patrimônio material, ou seja, físico mesmo, prédios, essa questão, e do patrimônio imaterial, ou seja, nossas produções, nossos saberes, nossas histórias. Enfim, tem uma série de atribuições à Fundação que vai para muito além desses eventos pontuais, né? É bastante trabalho nesse sentido. Depois eu vou querer que você responda pra gente aquilo que você colocou sobre economia criativa e cultura. Sobre isso a gente vai ver depois dessa matéria, que hoje é segunda-feira e é dia de dança no parque. Saiba mais sobre os benefícios das aulas que reúnem dezenas de pessoas no parque da cidade para se exercitar enquanto se divertem com vários ritmos de dança. A música mal se espalha pelo parque e logo uma centena de pessoas já se reuniu para fazer atividade física dançando. Isso mesmo, o programa Dança Jacareí é uma iniciativa da Secretaria de Esportes e Recreação que oferece aulas gratuitas de diversas danças todas segundas e quartas-feiras às 7 da noite no Parque da Cidade. Além do pessoal vir aqui, é uma atividade física, né? O importante é fazer atividade física. Emagrecimento, colesterol, diabetes, né? Para quem quer emagrecer, para quem quer manter, o importante é isso, a pessoa vir e fazer. Não importa se não consegue acompanhar a turma, mas o importante é vir, se divertir e dançar. E se quem canta os males espanta, quem dança, além de cuidar da saúde, garante diversão também. Além de fortalecer os músculos e ajudar na perda de peso, a professora Joyce afirma que dançar pode ajudar até mesmo em casos de depressão. Isso mesmo diversão. Para quem tem depressão, quem tem vários problemas de saúde, o importante é vir fazer atividade física. E não tem contraindicação, basta vontade de participar. A partir de 3 anos de idade, sabe dançar, pode vir, idoso pode vir, qualquer um pode vir participar. A 1 hora de aula acaba passando tão depressa que logo já é noite. E o pessoal conta como é participar da atividade no parque. Você se diverte, você faz amizades, é muito bom, porque você sai mais alegre até. Você pode até meio de baixo astral, você acaba dançando, né? Já te anima, é muito bom. E fisicamente é muito bom também, né? Porque o seu corpo, você sente a diferença. Adoro! Nossa, a gente tem um monte de amigos, a gente se diverte. Foi a melhor coisa que colocaram aqui no Parque da Cidade. É isso aí, a dança. Estamos falando de dança aqui. Estamos dando risada. Sibeli tá me desafiando aí dançar lá no Parque da Cidade, por isso que a gente estava rindo aqui no intervalo da matéria. Então, aproveitando, agora quinta-feira, dia 8 de março, dia da mulher, a gente vai ter uma aula aberta lá no Parque da Cidade, às 19 horas. Aí eu vou lá dançar. Convidado lá. Se você for, eu vou, Sibeli. Eu vou estar aqui na sessão solene, eu tô trabalhando. Então eu não vou. Bruno, você tinha falado sobre economia criativa e cultura. O que é isso? Vamos lá, o que é economia criativa? Quando a gente fala de economia, a gente sempre pensa em economia e produção de recurso financeiro, a gente sempre pensa em indústria, comércio, sempre pensa em serviço. As pessoas não têm ideia de que quanto a produção cultural pode gerar recurso para a cidade, ou quanto as pessoas que trabalham com criatividade podem gerar de recurso para elas mesmas, viver dessa renda. Porque quando a gente fala de questão profissional, e aproveitando essa experiência que eu tive há 1 ano como diretor de trabalho e renda lá do PAT, a gente vê muito isso, né? Que as pessoas querem sempre estar focado nesses 3 grandes setores, né? Ou vou para a indústria, ou vou para o setor de serviços, ou vou para o comércio. E existe uma boa parcela da população que necessariamente não se adequa a essas 3 grandes vertentes, né? Que elas são pessoas com extremo potencial criativo, são pessoas que vivem da arte delas e podem gerar recursos, não só para elas, mas para a cidade como um todo. E essa é uma discussão muito...
se fortalecido nos últimos 10 anos. A gente vê aí grandes cidades trabalhando nesse sentido. Então, Porto Alegre já fez seu plano municipal de economia criativa, Curitiba, etc. E então, assim, como que a gente pode se tornar um polo nesse sentido? Ou seja, vou dar um exemplo de moda. Por que não, quando a gente pensa em moda, a gente pensa assim, vou fazer um curso para a pessoa fazer corte e costura, vai produzir aquela peça e tal. Aqui dali tem um valor dela, né? Assim, tipo, entre a pessoa reproduzir uma peça e a pessoa criar uma peça, você já agrega muito mais valor nessa produção. Então você tem a questão da criatividade nela. Por que não pensar em alguma coisa como designer de moda para aquela pessoa? Porque às vezes ela tem vontade de fazer, tem a criatividade para fazer isso, já tem o talento de fazer a costura, mas às vezes ela não tem aquela questão de um direcionamento para a moda, assim. Eu falo de costura, dou um exemplo que é muito próximo a mim, porque eu sou filho de costureira. Minha mãe tinha uma loja de roupa de aluguel de noivo aqui na cidade há muito tempo. E a gente via a dificuldade que tinha, às vezes, de ter um vestido diferente, fazer uma produção inovadora aqui em Jacareí. A gente ia ter que buscar roupa lá em São Paulo. Vestido de noiva lá em São Paulo, vestido de festa lá em São Paulo, para alugar aqui em Jacareí. Porque não tinha realmente esse mercado aqui na cidade. Então a gente tem que pensar nesse sentido. Como que a gente pode fortalecer as cadeias produtivas que trabalham com criatividade na cidade? Vamos pegar um outro exemplo de vídeo, audiovisual. Como que a gente pode fortalecer pequenas produtoras de audiovisual na cidade? E a partir disso elas começarem a trabalhar, fazer seus próprios clientes, enfim, começar a pensar nesse sentido. Culinária, gastronomia, enfim, você tem uma série de setores aí da economia criativa que podem ser pensados. E isso está muito atrelado também ao nosso plano municipal de turismo, que a gente está trabalhando muito em conjunto com o Conselho Municipal de Turismo, que é o CONTUR, que já realiza uma série de atividades na cidade. Ano passado veio o primeiro concurso aí de petiscos de boteco, que veio estimular. Isso tudo tem a ver com a economia criativa. Isso tudo está tudo que a gente insere, criatividade, inovação e trabalho intelectual, tem a ver com economia criativa. Então, assim, vamos pegar um exemplo de Paraty. A gente tem um festival literário de Paraty. Não é só o festival em si, você atrai um monte de gente para fazer o turismo na cidade, porque, enfim, para conhecer, gera renda, gera uma série de benefícios para a população, inclusive. Então, assim, quais são as perspectivas que a gente pode trabalhar com a economia voltado para a cultura e para a criatividade em Jacareí? Esse é o grande desafio. Como você perguntou lá logo no começo, né? Quanto que isso tem, quantas pessoas sobrevivem, é o primeiro passo que a gente tem que começar a identificar. E a partir disso, formular as políticas públicas para essa área. Ô Bruno, a gente participou aqui de uma discussão ano passado. A Secretaria de Desenvolvimento estava discutindo a identidade de Jacareí, lembra, Sibeli? A gente trouxe alguns convidados e a gente acabou repercutindo muito isso. E algumas pessoas apontavam essa característica de Jacareí como uma cena cultural muito efervescente, com grupos de teatro, música e outras expressões e manifestações culturais. Você acha que essa pode ser uma identidade para a cidade de Jacareí? Pensando em termos de economia, de movimentação de pessoas, de circulação de mercadorias e tudo, você apostaria essa vertente como uma das fortalezas, um dos destaques de Jacareí? Com certeza. Eu acho que Jacareí tem muito potencial para ser uma capital cultural aqui do Vale do Paraíba. Assim, nós temos bastante produtores culturais, nós exportamos bastante talentos. Tenho amigos pessoais que saíram de Jacareí e hoje vivem do seu talento, da sua arte, e que às vezes não contam com oportunidade na cidade. Então a gente, e não é por culpa do poder público, não é culpa de alguém, mas às vezes é porque a cadeia não está bem estruturada, porque não foi pensada uma política pública nesse sentido. E qual que é o papel de uma política pública? É justamente direcionar alguns esforços e investimentos para que aquilo crie um ambiente que as pessoas possam produzir nesse sentido. Eu confio totalmente no potencial da cidade para a cultura, para o potencial da economia criativa de Jacareí. Acho que é um grande vertente. Percebemos cada vez mais a economia
da industrial, ela tem se retrocedido. Então, assim, isso é uma tendência mundial, isso é uma questão que não tem volta. Cada vez mais a gente vai pensar um pouco mais a médio prazo, 5, 6 anos. Toda a indústria automobilística vai passar por um processo de revolução muito forte. Então, será que essa revolução que a gente vai passar na indústria automobilística daqui a alguns anos, ela vai conseguir abarcar todos os profissionais hoje que estão saindo do mercado? Provavelmente não. Como que a gente vai fazer essa galera que está se formando agora encontrar alternativas de renda que sejam além dos setores tradicionais? E a economia criativa ela é um potencial para isso. Temos cidades aí fora do país, por exemplo, Porto. Ela começou a se construir como uma cidade criativa e hoje ela está bem fortalecida nesse sentido. Então, Jacareí ela tem eu acho que a gente tem esse potencial, a gente tem essa vocação artística muito forte na cidade e que precisamos agora explorar, precisamos agora dar um suporte para que isso floresça na cidade. Não é um trabalho a curto prazo, ano que vem a gente já vai conseguir resultados, não é. É uma discussão que começa esse ano e ela tem que ser pensada para 5, 10, 20 anos para conseguir se estruturar de forma bem feita. Então não adianta eu sair falando que vai acontecer ano que vem, porque isso demanda muito também da própria classe cultural, da própria classe artística, que se não se organizar nesse sentido, também não consegue aproveitar esse momento. Ok, a gente está chegando ao fim de mais um jornal. Bruno, mais algum último recado, algum último convite que você queira fazer para a população? Sim, eu peço muito que conheçam, aproveitando aquele quadro lá que vocês fizeram, que conheçam a nossa agenda cultural. A gente distribui ela por toda a cidade. Participem dos eventos da cidade, consumam os eventos culturais que acontecem na cidade, que isso é muito importante para a gente fortalecer cada vez mais a cultura aqui em Jacareí. Bruno, chegou uma pergunta aqui de última hora, está acabando já, mas se a gente puder falar rapidinho, da Lisa Martinez. Ela fala que gostaria de acompanhar melhor como é gasto os recursos da Fundação Cultural, e ela pergunta por que o portal da transparência da Fundação Cultural não está sendo alimentado. Os dados da cultura no município precisam ser melhor divulgados para melhorar a aplicação do serviço. Eu não tenho essa informação, se está ou não está sendo alimentado. A gente estava realmente com um problema técnico no nosso portal de transparência, ele volta hoje, a gente está com essa perspectiva de volte hoje. Foi um problema, acho que acredito, geral da prefeitura, o portal de transparência, mas estamos buscando resolver para entrar no ar hoje. Então, pode, pelo site de transparência, pode pedir pedido de informação também. Acho que esse acompanhamento, essa transparência, essa fiscalização é extremamente importante, até para que possa nos ajudar com essas opiniões e sugestões para onde a gente pode caminhar nesse sentido. E aí, Elisa, fica atenta também, sexta-feira sai no BO os vencedores da LIC, lá tem os valores, os projetos, você pode acompanhar a execução desses projetos ao longo do ano. Perfeito. Bruno, muito obrigado. Mais alguma coisa? Deixar aí para o nosso público? Desejar uma ótima semana e uma boa comemoração do Dia Internacional da Mulher. Quinta-feira no Parque da Cidade. Quinta-feira no Parque da Cidade. A gente também tem uma palestra no MAV sobre a Lei da Maria da Penha. 11 anos da Lei Maria da Penha. Legal. Muito bem, você vai acompanhar isso e tudo mais aqui. Vou colocar de novo aqui o fundaçãocultural.com.br. Você acompanha também a programação lá da Fundação. Muito obrigado, né? Obrigado. Obrigada, Bruno. Quinta-feira também, além da comemoração no Parque da Cidade, a gente tem a sessão solene Mulher Cidadã aqui na Câmara Municipal, que começa às 19 horas. A gente vai ter transmissão ao vivo pela TV Câmara Jacareí, não perca. E o Bom Dia Jacareí fica por aqui. Obrigada pela sua presença, telespectador, e confira a nossa reprise ao meio-dia e também às 11 horas da noite. Acompanhe, você já sabe, o nosso Facebook em facebook.com/TV Câmara Jacareí e facebook.com/Câmara de Jacareí. Fique ligado lá nas playlists da TV Câmara no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Lá você encontra toda a programação da TV, inclusive esse programa que você está assistindo agora. E hoje temos estreia do programa Contraplano. A Tamires e o Fênix conversaram com o jornalista Gabriel Dantas e o papo foi sobre jornalismo esportivo. É hoje às 8 da noite. Oi, gente, sou o Gabriel Dantas, autor do livro Os Ídolos do Esporte que eu não vi e participei do Contraplano. Então, assiste conosco.
É isso aí. Muito obrigado. E amanhã vamos conversar sobre a audiência pública que apresentou os últimos resultados dos investimentos na saúde aqui em Jacareí e também informações sobre a carreta da mamografia que vai realizar exames gratuitos aí ao longo desse mês. Continue ligado aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Até amanhã.